Fala pessoal, mais um episódio do Coach Flow. Hoje estou aqui com o Eduardo Carneiro. Obrigado, meu irmão. Tamo junto, velho. Obrigado pelo convite. Esse cara aqui é um fenômeno, viu, gente? Empreendedor digital. Ele vai falar um pouquinho sobre esse negócio aí. Ele fez uma escalada aí do Instagram dele aí, excepcional. Que saiu de mais ou menos 15 a 20 mil para 260, algo desse. Não, foi basicamente, irmão, do zero... Literalmente, que você abriu outro Instagram, não foi? Foi outro perfil novo. Foi do 0 a 260 mil em 90 dias. Em 90 dias. Imagine 3 meses para você fazer uma escalada dessa de seguidores e de forma orgânica. Orgânico, sem tráfego pago. Puro método. Ele vai falar um pouquinho como foi essa escalada aí e como é o negócio dele, né? Sim. Que o cara, ele trafega por várias áreas aí, conseguiu converger tudo para... o empreendedorismo digital e como você ajuda as pessoas. Sim. Me conte um pouquinho sobre Eduardo Carneiro. Eu conheci ele um tempinho atrás, através de outro parceiro aqui de negócio, e a gente vem trocando as figurinhas aí. Cara, Eduardo Carneiro, quem é? Eduardo Carneiro é um cara autêntico, é um cara cristão, é um cara que erra, acerta, busca mirar cada vez mais no acerto. Eu acredito que esse é o meu compromisso como um cristão mesmo, é deixar cada vez mais minha carne de lado e de ser guiado pelo Espírito. É o que eu mais quero. E no setor família, eu sou hoje esposo, pai e um cara que sempre quis ser, que é realmente um líder da minha célula, que é a minha casa, da minha família. Não abro mão de ter a função que eu carrego hoje como provedor, como protetor da minha casa. Eu sou esse cara focado muito na família. E tudo que eu faço hoje profissionalmente é apontado para, em primeiro lugar, Deus e, em segundo lugar, servir a minha casa. Profissionalmente, eu posso dizer que eu consegui encontrar como que eu faço para ajudar as pessoas em empreender. Ganhar dinheiro empreendendo. Eu sempre gostei muito, cara, de falar de inteligência emocional. Embora antes de estudar eu não tinha um conhecimento de vida específico, mas eu sempre fui aquele cara onde, desde adolescente, o que sabia escutar, o que sabia dar um conselho, baseado na minha maturidade da época. Entendeu? Eu sempre fui esse cara. E, dado o momento, eu senti muita necessidade, diante de algumas dificuldades internas que eu vinha vivendo, insegurança, procrastinação, eu queria crescer financeiramente, alguns traumas do passado. Eu sentia muito esse freio de mão me puxando para trás e a minha vontade era vencer. Não consegui encontrar recursos sozinho e fui estudar. Aí eu comecei a fazer formação em PNL, hipnose, renascimento, constelação familiar, TTS aqui com o Jordan. Então eu fui me munindo de livro, de conteúdo, estudando, praticando, fazendo palestra, treinamento, evento, imersão. Aí eu me transformei nesse cara como se fosse um head trainer mesmo, da parte de inteligência emocional. Dado o momento, eu já tinha me aperfeiçoado tanto nessa parte de entender da mente que eu estava me comunicando muito bem pela prática, me comunicando, sempre fui um cara muito atento à linguagem corporal, comunicação e tudo. E eu comecei a sintetizar um formato de crescer através da internet. E eu fiz esse crescimento acontecer organicamente no meu antigo perfil, como psicoterapeuta. E dentro de mim existia o lado psicoterapeuta, só que o que sempre existiu foi o lado empreendedor. Eu sou filho de empresário. Então, eu sempre assisti aquele movimento do meu pai acontecer e dentro de mim começou a vir aquela vontade de querer empreender alguma área. Até que, no meu próprio perfil, começou a vir e chegar algumas pessoas perguntando como que eu fiz para poder crescer de forma orgânica, sem utilizar tráfego pago, no meu perfil de terapia. Eu falei, pô, cara, eu tô achando que tem uma coisa nova aqui acontecendo. Foi aí que eu criei um perfil novo e eu coloquei todo o meu foco, todo o meu método, tudo que eu já sabia, bem direcionado e estruturado, com intensidade. E o resultado foi que em 90 dias a gente conseguiu atingir a marca de 260 mil seguidores qualificados organicamente, sem R$1 tirado do meu bolso. E já está faturando, e está faturando bem. Então isso é algo muito interessante, a parte de rentabilizar. Acho que eu resumi um pouquinho, não foi? Resumi um bocado. E você vê que a estrutura de quem quer, né? O que você construiu aí em relação aos estudos foi criar repertório, né? Sim. Porque você foi da área de mentalidade, foi na área de comércio, sim, financeiro, e juntou todas essas experiências aí com o seu estudo. Você é natural de Coité, né? Não, sou de Riachão. De Riachão, hoje reside em Coité. É.
Hoje Massa. De cara de Riachão, buscando os recursos, né? Para trazer essa experiência para ele, todo o repertório para trazer pro negócio dele. Você falou que você começou o Instagram do zero. Sim. Através de forma orgânica. Sim. Eu vejo suas publicações, as publicações orgânicas é aquelas que deixam perguntas duvidosas. Sim. Que traz aquele engajamento, segura a pessoa ali e tem aquela retenção. Sim. Essa é uma técnica bacana de se usar, dá para se usar em várias áreas? Sim, dá. O que acontece, dentro do meu método, o que eu sempre prego são 3 pilares que tem que ser encaixado em qualquer pessoa. Para qualquer nicho. Que é sobre você conseguir se posicionar, ter frequência e utilizar a sua verdade. Esses 3, eles têm que estar em harmonia. Senão a pessoa, ela pode vestir uma máscara, fingindo ser quem não é. Ela pode atrair uma audiência, como por exemplo, o que a gente mais conhece no mundo do digital são pessoas que alugam um carro, alugam uma casa para fingir ter o que não tem, para vender para aquela pessoa que queria ter aquilo que o cara nem tem. É o dublê de rico. O famoso dublê de rico. Então, cara, eu acredito muito que o tráfego orgânico hoje, ele trouxe uma régua nova para o digital. Qual que é essa régua nova? A pessoa hoje, para falar assim, eu estou crescendo, alavancando, estou me estruturando organicamente, ou eu sou de verdade, irmão, ou não cresce. Então, pode até crescer um pouquinho, mas não sustentar. Não sustenta. E essa é outra palavra que a gente utiliza muito como valor, como princípio, sustentabilidade. Eu só falo do que eu falo porque eu conheço e vivo. Sim. Entendeu? Agora, eu tenho um cliente de corretor de seguro, de vida, eu tenho gente da parte de tecnologia, eu tenho um cliente da parte que já chegou para mim de repasse de carro. Então, eu tenho nichos completamente diferentes, onde a gente aprende a observar a pessoa e extrair da pessoa o que é a verdade dela e colocar isso. Entendeu? Tem cara que conseguiu bater já 10 mil seguidores em 15 dias organicamente, aplicando tudo certinho. Então, é replicável? Essa foi a pergunta, sim, é muito replicável. Pô, bacana. Então, através disso aí, a pessoa tem uma consultoria com você, você vai entender o comportamento dela, o perfil dela. Sim. Aí você vai aplicar a sua técnica baseada na verdade dela. Dela. A minha, eu falo de riqueza, falo de pobreza, e a pessoa acha que eu falo de dinheiro, ou quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Sim. Entendeu? E a gente entende o que é riqueza de verdade. Exatamente. Não é sobre dinheiro. Tanto que tem uma frase que eu repito muito, que eu falo assim, tem gente que é tão pobre que tudo que tem é dinheiro. Então essa é a frase que eu carrego e isso é uma pura verdade. Do que adianta a pessoa estar com a família toda desestruturada, você não tem uma esposa ou, a depender do contexto familiar, não tem intimidade, não tem relacionamento com Deus, a família está destruída, está tudo aos cacos, mas a casa está linda, né? A casa que eu falo, a casa externa. Sim. Está tudo lindo. Então isso não é riqueza para mim. Para mim não é riqueza. Então, a ostentação não é riqueza. A ostentação é puramente ostentação. Eu tenho aqui um relógio, meu relógio aqui, ó. Esse aqui é um Podegar. Podegar. Conhece essa marca? Não é isso, nada. 50 conto, irmão. 50 conto na Shein. Na Shein. Na Shein, é. Se eu precisar um dia na minha vida de um relógio para eu conseguir lucrar em cima, irmão, para eu conseguir acessar alguma coisa, manda me prender. Entendeu? Obviamente, eu sei o que é que o pessoal fala. Ah, o relógio vai lhe dar um acesso, a pessoa consegue reconhecer. E, de fato, né, a gente consegue reconhecer. Mas para dizer que eu preciso de ter um relógio ou de ter tal carro para que eu consiga ser aceito ou vender, não é assim que funciona, irmão. O posicionamento tem que ser verdadeiro. A gente observa os movimentos no mundo digital, né? Sim. Antigamente há pouco tempo, né? Eu vou falar por período. Bill Coach, que era aquela coisa de PNL, isso e aquilo, o cara fazia aquele movimento todo. Sim. Depois veio a questão da ostentação, como você falou, né? Dos acessos. Sim. E agora a gente está vivendo a era da, vamos dizer assim, da verdade. Viver como o orgânico. Sim. O mostrar o seu lifestyle, o bem mais precioso que a gente tem, que é a saúde e o tempo. E o tempo, cara. Pronto. A ostentação hoje é tempo. Ostentação hoje é tempo. O cara chega lá, tô correndo com minha esposa, tô na academia, tô malhando, tô vivendo uma vida com tempo. Sim. E o dinheiro tá trabalhando para mim. Então, o que você fala em relação a isso, o acesso vai ficando um pouquinho de lado, que é o carro, o relógio, que é o acessório. E hoje a gente está ostentando tempo. Exatamente. E assim, o que é que eu penso? A pessoa hoje que ela precisa de comprar alguma coisa para depois se aceita, é uma pessoa que, em primeiro lugar, nem se aceita. Sim. Eu penso muito nisso, eu consigo ver isso estampado na cara. A pessoa que mira no ter sem antes ser, ela vai cair, irmão. Ela vai cair.
Tem gente, cara, que eu conheço que já fez dívida para aparecer, entendeu? Para se tornar, aparentemente, alguém que de fato não é. Não é sustentável, irmão. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Quando eu tinha o meu outro perfil antigo, que tinha 70 e poucos mil seguidores ali, chegando a 80, eu lembro que quando eu fiz o perfil crescer, eu tinha uma equipe, tinha um filmmaker, tinha ali a gente pensando todos os dias em criar um roteiro perfeito. Olha o que a gente fazia. Não estou dizendo que quem faz está errado, não. Estou dizendo que eu não conseguia sustentar. Eu tinha uma agenda de psicoterapia, que eu atendia bastante, como psicoterapeuta, e eu tinha que reservar sempre um tempo para a produção de conteúdo. O que é que acontecia? Eu criava o roteiro, sempre era roteiro, não tinha ChatGPT na época. Sempre era os roteiros. Era da cabeça. Era sempre na cabeça. Por isso que eu não tenho medo de cair, cara, porque eu sou bom no que eu faço. Entendeu? Então, era o roteiro que eu estruturava todinho. E aí o roteiro queria... A minha ideia era trazer a sensação do que seria, por exemplo, ansiedade na prática. E aí, a depender do vídeo, a gente performava como se fosse um ator. Eu chamava alguém da minha equipe, a gente fazia uma transição de cena, ou seja, tinha um ângulo da gravação da câmera aqui, você sabe como é que é? Eu sei como é. Esse aqui, pra aí ter a luz e não sei o que e tal, aquela edição toda. Eu não conseguia sustentar aquilo. Mas os vídeos que eu fazia sempre davam certo. Teve um vídeo meu que bateu 5 milhões de views no meu perfil anterior, organicamente. E inundava o meu perfil com vários seguidores. A minha agenda de psicoterapia era lotada, porque esse era o meu propósito na época, entendeu? Mas a partir do momento que eu percebi que o volume de cliente estava começando a chegar, adivinha o que começou a acontecer? Eu não conseguia mais produzir. Sim. É óbvio, né? Não tem como. Não tem como, cara. A gente reservava em torno de umas 3 horas para produzir um conteúdo. Que o filmmaker ainda pegava, você sabe, ia ainda editar, ia fazer o processo. Sim. Eu não conseguia. Não estava no meu patamar de conseguir ter já tudo rodando certinho, alguém que produzia o roteiro, alguém que já editava e aquele volume de frequência sendo postado todos os dias. Hoje eu posto em torno de 6, 7 e gasto 1 hora por dia. Entendi. Entendeu a lógica? Posta 6, 7 por dia. Por dia. Volume bom, viu? Um volume muito bom. Já teve dia de eu postar 12. Já teve dia de eu postar 14 vídeos. Mas por que eu faço isso? O segredo está no volume ou no conteúdo? Não, cara. O que é que eu faço na prática? Eu não deixo meus pensamentos escaparem de mim. Entendeu? Qual o segredo aí, gente? Eu não deixo meus pensamentos escaparem. Eu estava vindo dirigindo aqui agora, estava com o Henrique no carro e aí eu vi uma Fiat Toro passando. E como eu falo bastante sobre posicionamento, na minha cabeça surgiu o seguinte pensamento. Pô, velho, como é que o cara direciona aqui 220 mil numa Fiat Toro, mas não coloca essa mesma grana, por exemplo, em um carro que o posicionasse melhor? Porque, irmão, o Fiat é o quê? Fui enganado, agora é tarde. Entendeu? O enganado é com I mesmo. Então, o Fiat, isso é a forma como eu penso. Ah, mas tem gente que não concorda. Ok, irmão, esse é o meu posicionamento. Aí eu perguntei no vídeo, em vez de um Fiat, cara, você preferiria colocar 220 mil em Fiat Toro do ano, zerinho, ou você pegaria os mesmos 220 mil e colocaria, por exemplo, numa Toyota CW4, numa Toyota Hilux, quer dizer? Sim. Talvez de um ano, não que seja do ano, mas 2022. ali, 2022, 2023, vai depender muito do estado de conservação, da negociação e tudo e tal, pronto. Quem que você preferiria? Qual que é o impacto que você vai gerar na sua presença, na sua chegada, no seu posicionamento? Eu estou falando em termos de você ter a condição de colocar em um e outro. Sim. E a escolha... Não se endividar para fazer isso. O que ele está falando, o cara já tem a condição ali. Isso, já adquiriu bem, mas escolheu errado. Quem sabe, né? Escolher errado, porque a lógica na minha cabeça, até no repasse, até na revenda, sim, claro. Até tudo. A valorização de um Toyota é absurda. Entendeu? Então, aí eu vou e falo esse vídeo. Esse foi um pensamento. Na mesma hora que o pensamento veio, eu peguei o celular e fiz um vídeo seguindo os elementos de chamada de atenção, retenção, contexto, lição e fechamento do vídeo inteirinho. E eu coloco esse vídeo e o vídeo vai lá e viraliza. Eu fiz hoje o vídeo, não postei ainda. Mas esse é o mecanismo que eu utilizo e por isso é sustentável. Quanto tempo demorou para eu fazer o vídeo desse? 5 minutos. 5 minutos, é. Entendeu? Eu só peguei a ideia, eu fiz, aqui o carro. Aí eu peguei a ideia, encaixotei a ideia de uma forma estruturada que eu sei que já funciona e publico. Isso é um exercício, né? É um exercício. Você tem que começar. O segredo é esse. Sim. Não ficar pensando muito, tem que começar. E depois você parte para prática, que é exercitar, vai exercitando, grava o vídeo, guarda, se vê ali, grava outro, vai postando e vai melhorando. Com certeza, irmão.
E o pior, cara, é que, um exemplo, muita gente vem com a sensação de ter resultados imediatos. Então, por exemplo, eu tô no mercado desde 2020, atuando tanto como psicoterapeuta, palestrante, treinador, e eu tô colocando a minha experiência agora na tela. Então, como é que, um exemplo, eu não sei qual que é a tua performance hoje em oratório, o que é preciso, não conheço. Aí tu chega pra mim e fala, Eduardo, eu quero levantar o meu perfil, eu quero que a gente atinja 100 mil seguidores. Eu digo, é possível, claro que é possível, vamos trabalhar. Só que a pessoa querer isso em um mês ou em 2, como foi o meu caso, 60 dias eu tinha 200 mil fechados de seguidores. Mas por que isso? Porque eu já vim pronto. Ele já tinha uma bagagem. Já de vim. 2020, já montando, estruturando, estudando. Caindo, errando, aprendendo, né? É. Ou seja, como é que o cara vai conseguir prosperar rápido assim, sem que ele passe por um treinamento? Por isso eu acompanho a pessoa. É real, pô. É ombro a ombro, eu mando um áudio, eu corrijo, eu faço reunião no Meet, eu falo, não, cara, vamos lá, muda isso aqui. Eu pego o celular junto com a pessoa e eu mostro como é que faz. A pessoa vai se soltando. Entendeu? Então, é por isso que dá certo para alguns e para outros não. Imediatismo, ansiedade, não quer passar pelo treinamento. É um negócio, irmão. É, com certeza. E o cara tem um acompanhamento, não acompanhante. Tem um acompanhamento. É super importante, porque, como ele falou, a pessoa só ensinar ali na tela, faça assim, Sim. é uma coisa. Que você vai esmurecendo ali, vai dando aquela esfriada, mas o cara diz assim, faça assim, como eu vou fazer agora, olhando no olho, corrija isso, já muda toda a história, porque você está tendo um cara ali do lado. Total. Entendeu? É como se fosse um sócio. Total, sim. Como se fosse um sócio ali no negócio para alavancar. E a questão de você estar malhando isso, fazendo todo dia, você consegue colocar aquilo na agenda da pessoa, né? Vamos dizer assim, o cara é um médico. Sim. Sabe que a agenda de médico é sair do Loucura. consultório, um cirurgião vai para cirurgia, depois vai acompanhar o pós-cirúrgico, aquela coisa toda. Sim. Como você consegue estruturar, por exemplo, do médico, um cara desse aí? Uhum. Por exemplo, o que é que acontece? O médico, não vou nem falar só do médico, mas o médico, o advogado, você, eu, o dono de loja, irmão, é o tempo inteiro lidando com um problema. Aliás, eu não vou nem chamar de problema, que acaba sendo um subjetivo. Um assalto para o policial não é um problema, é dia a dia. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, é uma série de situações para resolver durante o dia. Pronto. Só que eu, ao explicar como que funciona e treinar a pessoa no percurso, ela vai conseguir identificar que o contexto de vida dela já é matéria-prima diária para a produção de conteúdo. Sim. Então não precisa eu separar 2 horas no dia para sentar de frente da câmera e gravar 6 conteúdos. Não precisa. O meu protocolo, ele é de sustentabilidade porque ele não precisa de você ficar parando, raciocinando muito para você fazer o que você já sabe fazer. Pô, irmão, se tu já é médico, velho, tu não sabe falar sobre a medicina? Tu não sabe falar como que você se posiciona em relação à demanda que o paciente trouxe? O paciente saiu da sala, concorda comigo que enquanto ele está atendendo, tem vários pensamentos ali. Sim. E ele consegue ver uma relação automática de causa e efeito o tempo inteiro. O médico faz essa baliza o tempo inteiro. Para você protocolar um tipo de tratamento, receita, prontuário, o que quer que seja, ele consegue estudar e estruturar algo que começa aqui. Da mesma forma, ele vai pegar o elemento da vida real dele, ele vai projetar isso seguindo os princípios que eu mostro para ele e treino ele para fazer com oratória, com técnica, na prática. Entre um paciente e outro, ele foi beber uma água, pegou a câmera, olha o que acabou de acontecer aqui. Publicou. 5 minutos, irmão, eu te disse que publiquei um vídeo. Eu gasto hoje para publicar 7 conteúdos por dia, quando eu preciso mesmo raciocinar um pouco mais. No máximo, para um conteúdo demora 10 minutos. Entendi. Não passa disso. É porque a frequência que você tá pela prática... Sim. Já ajuda isso aí, né? Já Por tem o isso princípio, que meu acompanhamento já tem... dura 6 meses, pô. 6 meses. Entendeu a lógica? Entendi. É 6 meses. Como é que eu vou falar assim? Não, compra o curso e vai lá e faz. É. Não faz sentido, mano. Faz não. E você criar esses conteúdos dessa maneira aí, já que você tem todo o conhecimento ali, a bagagem, no exemplo do médico, o cara tá vivendo pessoas ali todo dia, casos diferentes todo dia, mesmo nichado ali, se for um ginecologista, por exemplo. Mas são casos diferentes dentro da ginecologia. Sim. Então, ele consegue extrair de pessoas ali, um exemplo, uma história. Ó, saiu uma paciente aqui
que trouxe a história tal, a gente tratou o caso dela assim, isso e aquilo. Você se identifica com isso? Seria mais ou menos isso aí? Seria sim. Só que seria... O meu processo criativo, ele começa sempre pelo contexto. Aí tu vai entender. Um exemplo. Tu tem várias histórias para tu contar. De clientes que tu foi atender, algum BO que deu no percurso. Histórias como empresário. Sim. Tu tem. Como pai tu tem também. Entendeu? Tu tem. Como homem de família, de tudo, tu tem. Só que a ideia é, quando vem um pensamento a respeito de algo que a gente já viveu, o meu processo para ajudar a pessoa está em conseguir entregar para ela uma forma sempre de empacotar de uma forma que para o Instagram seja interessante. Porque, irmão, a gente tem várias histórias para contar. Só que se a gente não souber como fazer isso em um formato que se encaixa em 3 minutos no máximo de vídeo, a gente não consegue performar na internet. Sim. Tem gente que tem uma bagagem extraordinária e não sabe como é que faz para alcançar pessoas. Entendeu? Então é um cara que no offline, ele é um sucesso, irmão. Só que aí quando ele vai para o online, ele não sabe projetar o que ele é. Entendi. Por isso que a pessoa não alcança, por isso que a pessoa não cresce. Aí eu vou lá e estruturo para ele, explico, ó, o início é para ser sempre assim. Sempre desse jeito, sempre nesse formato. Que é um gancho que a gente chama de atenção. É a chamada de atenção. O gancho, ele precisa te despertar alguma coisa ali naquele início. É por isso que tem muita frase minha que eu não consigo, obviamente, no início, explicar toda a frase. Para isso que serve o restante do vídeo. Sim. Teve um vídeo que eu publiquei recente que eu falei o seguinte: se a música do carro estiver alta, pode ter certeza que tem um pobre lá dentro. Rico não gosta de música alta. Rico não gosta de música alta. Aí a pessoa fala o quê? Pô, se o cara não tiver dinheiro no bolso, como as pessoas entendem, se o cara não tiver dinheiro no bolso, o cara então vai escutar música alta. Existe um pensamento muito limitado e cartesiano. Sim, sim, não, não. Sim. Aí eu pego o restante do vídeo para aprofundar. Só que concorda comigo que o fato de eu fazer uma afirmação, liberar da minha boca, uma crença minha, que eu digo, ó, se a música estiver alta, tem um pobre lá dentro. A pessoa olha e ela fica rebobinando o negócio ali. Ela fala, esse cara é maluco. Ou quem concorda fica também e curte. Sim. Entendeu? Ou alguém muda a mente, né? Ou alguém muda a mente. Tem então, as 3 opções. Agora, mano, eu uso 3 primeiros segundos do vídeo só pra isso. Eu tenho 2 minutos e 57 segundos. A pessoa se revoltar. Que esse cara pra falar isso? Entendeu? Agora, deixa eu ver que é a história dele. Então a gente precisa estruturar do início, meio ao fim, até a etapa de fechamento, pra ficar um vídeo bem redondinho. E é esse vídeo que vai entregar. Top. Aí o cara é vendedor. Hoje ele aplica a ideia de... o preço do carro é tal. O exemplo de carro. Vou vender isso. Vou vender aquilo. Isso, de certa forma, quem não está interessado na venda, cai logo fora. Cai logo fora. Ele acaba não gerando uma retenção de um possível indicador de uma venda. Sim. Que o cara não pode querer comprar um carro ali, mas vai entender que, poxa, o cara está vendendo um carro, tem um amigo que está querendo comprar um carro. Sim. Vai ter a lembrança dele que o cara vai estar aparecendo na timeline ali o tempo todo dele. Vamos imaginar que o cara é um vendedor de Toyota. E agora da Toyota, né? Não, pô, eu não... Sinceramente, é um carrão. Mas por dentro, irmão, o bicho é arcaico, velho. Ele não tem tecnologia nem mais velho, deixa de desejar. Isso é verdade, a gente sabe disso. Mas é um carro que tu sabe que tu vai comprar e tu vai vender ele. Vender rápido bem. E vender bem. É igual iPhone, né? É igual iPhone. Vai segurar preço, tá tudo certo. Pronto. Aí digamos que tu seja o vendedor de Toyota, irmão. Porra, tu vai vestir a tua crença, correto? Aí tu vai falar o seguinte: Fiat Toro é carro de quem não sabe o que fazer com dinheiro. Não chama atenção muito mais do que você falar o seguinte: tô aqui com um carro na promoção que não sei o quê. É muito menos interessante. Sim. Mas quando você faz uma afirmação que é verdadeira sua, que faz parte do que você acredita, tu sustenta. Sim. E eu também acredito que Fiat Toro é carro de quem não sabe o que fazer com dinheiro. Eu acredito nisso. O cara tá com 200 pau na mão, mano. O cara vai colocar no vídeo. Eu respeito, obviamente, entendeu? Claro que eu respeito, pô. A gente tá falando aqui numa conversa de churrasco. A ideia é você conseguir transparecer tanto sua essência que o cara sabe que, por mais que você tenha uma opinião diferente, é genuíno. Sim. É autêntico, é verdadeiro. E é tudo certo. Tem gente que vai se sentir ofendido, que é natural, igual numa conversa de churrasco. Igual numa conversa de churrasco. Bahia, Vitória, aquela coisa toda, meu time é melhor e Vitória lá é time, velho, que não sei o quê. Entendeu? Sempre vai rolar, irmão. Sempre vai rolar. Então eu só coloco isso de uma forma muito bem embaladinha, como se fosse um produto. Todo vídeo meu é um produto. Sim. Todo vídeo meu eu tô vendendo alguma coisa. O potencial hoje de crescimento, irmão, é você... No tráfego pago, o que a gente faz? A gente não faz o melhor criativo com a intenção de conseguir trazer a pessoa? Pronto. Todo vídeo meu é um criativo, como se fosse para tráfego pago. Só que aí o nome muda e vira no orgânico. Sim. Tem vídeo meu, pô, que bateu 55 mil seguidores novos com um vídeo. É mesmo, cara.
Um vídeo. Que massa. E depende muito da sua capacidade de conseguir gerar retenção. Entendeu? Tem vídeo, por exemplo, hoje que eu publico, que eu já sei que tipo de público vai seguir. Quando eu falo do tema A, esse vídeo espalhando, ele vai trazer corretor de imóveis, ele vai trazer arquiteto, ele vai trazer engenheiro, ele vai trazer construtor civil, entendeu? Sim. Se eu falo do tema B, eu já sei que vai vir a galera que não gosta, por exemplo, do PT. Eu já sei. Sim. Então, todo criativo é um vídeo, todo vídeo é um criativo. Pronto, você trouxe aquela galera, funilou. E na conversão, como é que você faz? Conversão? Conversão. A conversão é o seguinte. Conversão não, conversão. A pessoa, o feed serve para espalhar, o story serve para aquecer, o direct serve para converter. Feed serve para espalhar, story serve para aquecer, o direct para converter. O tráfego orgânico, ele parece ser aleatório, mas não é aleatório. Tem conteúdos que são topo de funil, tem meio e tem base. Certo? Então, eu tenho que jogar o jogo dos 3 tipos de conteúdo, senão eu não vou alcançar mais pessoas, eu não vou alimentar ou conscientizar quem já chegou e eu não vou conseguir mostrar minha autoridade. Então, tem conteúdos que servem para cada tipo de função, que tem função específica, tem uma estratégia por trás. A partir do momento que eu gero esse tipo de comportamento no meu feed, a pessoa sendo alimentada e percebendo que tem um cara ali que ele tem conhecimento específico por trás, ela mesma, a depender do público-alvo, vai saber encontrar a solução. Tu hoje, irmão, tu não precisa de jeito nenhum hoje que alguém te diga, vai na bio e procura o que a pessoa tem para oferecer. Tu já sabe disso. Sim. Porque você é o meu público-alvo, você é o meu público-alvo. Só que a galera, aí eu tô falando de marketing mesmo, a galera que é mais low ticket, você precisa especificar, desenhar, explicar o desenho, do desenho. Ou seja, tem que ser, ó, você vai clicar aqui, você vai fazer isso aqui. E ainda, se você disser assim, ó, amanhã temos aula 9 horas via Meet. A pessoa pergunta, que horas? Entendeu? Sim. Isso não é erro nem acerto. Isso é o que acontece, comportamento padrão humano. Então, o meu posicionamento, eu vou aproximar um tipo de público e eu vou afastar outro tipo de público. Para quem eu quiser vender, eu tenho que entender que cada um pensa diferente. São realidades diferentes, irmão. Polêmicas. Um cara quer entrar no Finalmente. seu método. Já gosto, mano, de polêmica. O cara quer entrar no seu método. Só que ele, como eu te falei, as perguntas que você faz ali para ter a retenção, a afirmação que você faz. Você fala que quer entrar no meu método o quê? Como assim? Você fala do meu produto? Seu produto. Vá. Tá. Você, sua consultoria. Tá. Sim. Mas ele ficou ali pela retenção, pela polêmica que gera a sua afirmação, aquela coisa toda. Aí o cara é conservador. Ok. Ele diz assim, poxa, eu não quero fazer, mas não quero entrar numa linha de polêmica. Ok. O que é que você sugere para ele? Se tu disser hoje que tu só gosta de vestir camisa preta e tu não gosta de camisa branca, é polêmico? Não. É. Porque quem defende camisa branca vai olhar pra tu e falar o seguinte, oxe, que nada a ver, velho. Qual foi esse cara que só gosta de camisa preta? Que preconceito é esse? Irmão, qualquer afirmação que você faça sendo sua na internet vai gerar impacto. Sim. Entendeu? Se tu falar assim, ó, o homem que veste preto ele fica muito mais elegante. Sinceramente, não curto camisa amarela, laranja, não curto, cara. Já é polêmico. Entendeu? Então, expressou a opinião já era. Expressou a opinião já é, irmão. Já era. Se tu falar que tu prefere o carro A do que o carro B, se tu falar qualquer opinião sua, acabou. Ou seja, o cara não precisa se apegar a isso. Não, zero. Obviamente, a gente tem sempre formas diferentes de conversar com o público ideal da pessoa. Por exemplo, eu tenho uma loja e essa loja é uma loja de calçados, certo? E esses calçados, o ticket médio do calçado ali gira em torno de 150 a 350 reais. Com que público essa loja quer conversar? Público low ticket, correto? Sim. O público low ticket não pensa como high ticket. Então, o posicionamento dessa loja não pode ser high ticket. Tem que ser low ticket. Tem que trabalhar naquela linha, senão... Tem que trabalhar naquela linha, senão espanta o público. Por isso que tem uma frase que eu falo que é, se o lugar for bonito, não vai ter pobre. E quando eu falo pobre, você entende, é de mentalidade, esse tipo de coisa. Porque realmente, irmão, infelizmente, a gente sabe que a pobreza interna hoje, ela gera a sensação de não merecimento. Se tudo estiver estruturado, se tudo estiver em harmonia, se tudo estiver limpinho, se a casa estiver em ordem, parece que a pessoa ainda está tomando um choque, velho. Ela se inibe no processo, entende? Ela fica um pouco se sentindo oprimida, porque está tudo muito bonito. Muita educação, o tratamento, a pessoa fica sem saber como se comportar. Já experimentou viver
presenciou alguém assim já? Porque eu já, várias vezes. Também. Eu já fui essa pessoa. Eu acho que todo mundo passou por Entendeu? essa fase. Já passou. A não ser que nasceu em berço de ouro e vive em outra Exato. frequência. Mas a ideia, mano, a gente tá tão acostumado, estava tão acostumado, e as pessoas ainda na pobreza interna estão tão acostumadas com uma frequência onde tudo é bagunça, o ruim é o normal, que quando se lhe oferece o que é bom, aí, irmão, dá curto-circuito. Acho que a gente foi mal ensinado, né? Fomos talvez mal ensinados, mas também a gente tem uma cultura brasileira. É a cultura, né? A cultura Isso. Assim, fomos mal ensinados desde a escola. A gente tem... Passou de pai para filho, aquela coisa toda e por aí A gente vai. tem um treinamento hoje para odiar quem é rico, irmão. É isso. A gente odeia quem é rico. E pior, tem muito rico só de dinheiro, que faz tanta besteira que justifica ou que afirma ainda mais, que valida ainda mais a crença de que o rico não é coisa boa. É isso. Então aí a pessoa vai pegar um movimento de um rico que foi super boçal, por exemplo. O cara foi desumano. Aí fala, tá vendo que todo rico é assim? Então aquilo reafirma ainda mais uma crença que só afasta a pessoa que pensa daquele jeito da própria riqueza, de relacionamento, de material, de tudo. Então quanto mais, irmão, hoje você se posiciona para uma direção, que seria o seu público-alvo, eu quero vender calçados, você tem que conversar em marketing a respeito daquele público. Sim. Senão vai dar ruído. Dá ruído. Uma página, por exemplo, vou especificar um pouquinho. Uma página de venda, que ela é mais minimalista, mais clean. Essa página conversa com o público o quê? High ticket, entendeu, velho? Agora tu pega essa mesma página e oferece um produto de R$197. O pessoal nem chega lá no final. Pois é. Não chega, não compra, estranha. E se você pega essa mesma página, por exemplo, olha que interessante, a mesma página de venda, toda minimalista, bela, bem organizadinha, sem nada que precise chamar muita atenção. Por quê? Porque na maioria das vezes o rico de mentalidade, ele vai sozinho ler com calma, avaliar com paciência. Mas o cara quando ele está na euforia, o cara quando ele está na emoção, que na maioria das vezes é o pobre de mentalidade, infelizmente, ele quando lida com um preço lá embaixo e a oferta é muito grande, ele fala, opa, tô na vantagem. Tô na vantagem, é. Mas o cara quando ele é rico e o preço está muito baixo, ele fala, oxe, gente. A percepção de valor é outra. É outra. Algo de errado não está certo aqui. É. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Eu sempre estou me atualizando sobre equipamento, aquela coisa toda, para o dia a dia, é coisa minha, de estar estudando sempre, Sim, né? sim. Aí ontem eu vi um review de uma câmera, com uns specs assim, melhores do que umas câmeras atuais que lançou agora, que foi lançado 2 anos atrás. Aí o YouTube, ele fez um comentário que me chamou a atenção. Essa câmera está sendo mal valorizada. Aí a Fuji cobra mais caro nessa câmera, que é melhor que câmera Sony, do que Canon, em relação aos specs dela, o que ela entrega, e é mais barata do que as outras duas. Entrega mais, porém é mais barata. Aí ele falou, ela não está sendo valorizada no mercado. A percepção de valor dela não dá aquela grandeza que ela tem por conta do valor que ela está sendo cobrada. E pode acontecer. Posicionamento. A percepção de valor acaba sendo mudando a história. E isso se aplica também pro profissional, né? Aquele que... o cara é até bom, mas cobra barato. Sim. Desvaloriza o mercado na área dele também. Total. E o rico vai atrás de quem pode proporcionar a conversa no mesmo parâmetro. Irmão, o ticket médio do meu acompanhamento, ele, a depender da pessoa, chega a ser 55 mil. E eu fico ali por 6 meses com a pessoa. Sim. Treinando, aperfeiçoando, afiando o machado, todo o processo. Ninguém até hoje que conversou comigo falou, poxa, meu Deus do céu, tá caro. Nunca falaram isso. Tá caro. Só perguntavam, e como que faz pra gente pagar? Qual que é a forma de pagamento? Porque nunca enxergaram que o valor do que eu entrego não existia. Sim. Entendeu? O investimento que eu vou ter o retorno. Baseado na percepção de valor, me conta o que é que tu foi fazer lá em São Paulo com o André Soraki, rapaz. Ô, irmão. Me conte aí. Como eu tava te falando, eu aguentei assistir 5 minutos, só vi sua parte lá. Ô, velho. Ali foi o seguinte, cara. O que aconteceu? Eu entrei no Instagram outro dia e aí eu ouvi que ia ter esse podcast com a André Soraki e 25, se eu não me engano, ou foi 30 cristãos. E aí, cara, eu sou uma pessoa que eu acredito que a gente tem que, como cristão, fazer de tudo para resgatar alguém. Olha a minha ingenuidade. Eu pensei o seguinte, já pensou se de alguma forma o Espírito Santo me usa
e essa mulher realmente consegue se converter. Eu não conhecia Andressa Urach e tal. Depois que eu vi esse anúncio e eu vi que o nome lá estava assim, do job, eu era uma prostituta versus 30 cristãos, aí eu falei, pô, velho, deixa eu ver quem é. Aí quando eu vi 4 milhões de seguidores, eu falei, já imaginou, cara, se essa mulher se converte, a influência que ela tem na vida das pessoas? Meu pensamento. E aí eu fui, irmão, tentando ganhar ela, não ganhar dela, mas ganhar ela pro time. Aí, a minha primeira vez que eu lá consegui ter a oportunidade, o meu tom tava super brando, Andressa eu vi e ali. tal, assim, não, Andressa, não. E eu conversando com ela, não lembro exatamente o que é que eu tava falando naquele momento, mas eu lembro que fiz uma pergunta para ela, eu falei assim, não, o tema era, Deus me fez prostituta para eu espalhar sua mensagem. Eu falei, você não espalha a mensagem de Deus, você espalha o acesso fácil à sua vagina. Eu falei para ela. Ela, sim, e é boa. Eu falei, boa pra quem? Boa pra carne, Andressa. Aí, esse foi o primeiro momento. E aí eu saí, vou pra cadeira e eu comecei a observar. Eu só falei no início do programa e no final do programa. No final não vi não, que eu não aguentei ouvir a voz. Irmão, foi no final. Aí o que aconteceu? Quando eu parei pra observar, durante o momento onde não tá lá no vídeo, a gente percebe que a produção, ela precisa de gerar polêmica. Sim. Porque senão não tem alcance. Não tem. Entendeu? E aí eu comecei a perceber que as únicas pessoas que tinham a oportunidade de conversar um pouquinho era quando a pessoa falava mais alto que a Andressa. Foi o que eu percebi de fora. Eu vendo parte do vídeo ali, eu vi seu comportamento, que eu gosto de olhar o comportamento das pessoas, né? Só ver ali. Eu via que você estava num tom de observador, raciocínio, e viu uma galera eufórica. Aquela coisa toda, quando um falava mais alto, aquela coisa toda. Ali eu vi que você estava na fase do raciocínio, né? Onde é que eu posso injetar algo aí lá na frente? Aí minha primeira iniciativa foi ver se eu realmente conseguia ganhar ela. Aí na segunda eu falei, se eu continuar na mesma estratégia, eu vou ter o mesmo resultado. Sim. Então eu tive que mudar a estratégia. Aí eu falei o seguinte, poxa, mas como é que Jesus gostaria que eu me comportasse aqui, meu Deus? Porque eu não posso deixar que essa carne tome conta de mim, não, porque tava me dando um negócio. Ela falava cada coisa, bicho, que, assim, não, um exemplo, eu peco, me arrependo todo dia, no outro dia eu volto ao pecado, e eu peco de novo, e tudo bem, e aí eu pensava, tinha criança, pô, que ela publicou, que fazia coraçãozinho pra ela, que era fã da Imola, e assim, eu ficava, meu Deus, uma criança, bicho, tá idolatrando uma pessoa que tem uma vida tão autodestrutiva. Autodestrutiva. E que distancia demais de Deus. E então eu falei, ok, então não é mais só sobre a Andressa, porque de um percurso eu percebi que ela estava completamente fechada no raciocínio dela. E acabou. E ela é inteligente. Não, ela é. Ela é inteligente. A afirmativa dela é assim, ó. Vou pecar, quando estiver perto da morte, você tá Jesus de novo e tá tudo certo. Entendeu? A ideia dela. E ela falava que estava na graça o tempo inteiro. Não, eu tô na graça. Tá na graça porque ela afirmava o pecado. O que ela queria imputar nos cristãos ali é que vocês fingem que são cristãos, fogem do pecado, diz que não peca, e ela diz assim, todo mundo peca, o que ela queria dizer, eu estou no pecado e sou pecadora mesmo, tanto que ela ficava brincando, sou pecadora, aquela coisa toda, parecendo criancinha. E eu via muitos dos convidados ali sem sabedoria, para combater a afirmativa dela de forma sábia. Sim. Entrava de uma forma de querer, que ela dizia, só vem me acusar, só isso, se vitimizando, né? Mas na verdade, irmão, é porque é o seguinte, na Bíblia fala o seguinte, primeira carta de Coríntios, final do capítulo 2, está dizendo que o homem natural, quando ele é exposto ao sobrenatural, ele surta, porque é loucura para ele. Sim. É loucura para ele. O apóstolo Paulo vai falar que para conversar com os homens naturais, ele tem que conversar como quem conversa com bebês. Porque ele conhece a mente de Cristo e por isso ele julga, mas não consegue ser julgado. Ele compreende, mas não consegue ser compreendido. Então, se ele está dizendo que nós julgamos todas as coisas, mas não somos julgados por homem algum, ele está dizendo que aquele que é espiritual, ele tem a capacidade de discernir espiritualmente aquilo que é e aquilo que não é. Então, o posicionamento de um cristão diante da reta justiça, ele é capacitado sim para ajudar, para julgar, se ele for um cara naquele momento espiritual. Por isso que eu tenho um vídeo que inclusive eu falo, não confie em pastor, não confie em padre, não confie, porque não é porque a pessoa tem um cargo na igreja que faz dela uma pessoa cristã, entendeu? Não é isso que define a pessoa ser cristã, não. Tanto é que tem gente que prega, mas prega para a própria carne. Sim. Pronto, então a gente consegue discernir uma coisa da outra.
quem é aqui do Espírito Santo vai entender a lógica. Aí o que acontece? Ao me deparar com aquela cena, eu falei, poxa, eu vou ter que agora esquecer um pouquinho da Andressa, porque ela já fechou o ciclo dela de querer perceber que poderia estar errada no contexto. Sim. E aí eu vou ter que mirar na audiência. E aí eu falei, pronto, minha primeira tentativa quando eu votar vai ser fazer uma outra pergunta para ela. Aí eu fiz uma outra pergunta e quando eu vi que a resposta dela já foi resistente de novo, aí eu falei, agora é com a audiência, porque eu preciso agora mirar o que ela está fazendo na audiência. O que você perguntou? Eu perguntei assim para ela, eu falei algo do tipo, você faria o que você... eu falei assim, vou lhe propor um jeito diferente da gente conversar. Aí ela, parece que as coisas estão mudando. Ela, mais ou menos assim. Sim. Aí eu falei para ela, você é uma pessoa que passou por abuso, eu também passei. Você é uma pessoa que sofreu, eu também sofri. Só que o que a gente faz com quem a gente viveu com a gente define muito. Se você tivesse resolvido internamente o que já aconteceu com você, você acha que faria o que você faz se não tivesse dinheiro em troca? Aí quando eu perguntei isso para ela, ela fez, a maneira como eu falo do meu pecado, assim, aí ela distorceu de novo. Sim. Aí quando eu distorceu, eu falei o seguinte, essa mulher, ela serve a Satã, meu irmão. Essa mulher... Você largou essa? Falei. Aí ela tava com um caderninho que ela ficava olhando o versículo bíblico. Aí eu falei, essa mulher, ela serve a Satã. Ela pega versículos bíblicos, peguei o caderno dela assim e fiz, ela pega versículos bíblicos que confundem sua cabeça e faz com que você... Aí eu fiquei naquela. Como é que ela faz uma música e a música... Eu não quero nem falar aqui, irmão, para não estragar teu podcast. Mas a música, ela é altamente pornográfica. Não, só em falar que existe essa música, Não, altamente pornográfico. E aí, como é que ela faz a música dessa e diz que prega Jesus? Onde está Jesus aqui? Onde que está Jesus? E eu revoltado mesmo. Revoltado com o comportamento. Sim. Ela é criatura de Deus, irmão. Sim, igualzinho eu. Mas o comportamento. Como que ela faz e diz que tem Jesus aqui? Início eu alterado, mas não alterado aqui. Sim. Alterado na fala, no momento. Escolhi me posicionar daquele jeito naquele momento. Aí ela fez, mas Natal não é algo cristão. Mas realmente Natal não é algo cristão. Só que o que eu quis dizer e demonstrei foi como que você, embora seja um momento onde, é um evento pagão, o Natal. Ok, beleza. E de fato é. Só que a questão é, mesmo assim, tem família reunida, tem pai, tem mãe, tem criança, tem tudo. Tem um propósito. Tem um propósito. Tem ali um momento que é de família. E ela pega uma música para esse momento e se eu fosse verbalizar a música aqui, irmão... Não quero nem saber. Não quero nem saber. Assistir o podcast? Pô. Não queira nem saber. Aí eu falei, como que você faz isso e tem criança assistindo, criança ali vendo e diz que tem Jesus no meio? Então, o meu confronto foi esse. Não sei se foi eficiente, não sei se eu agradei 100% a Jesus, confesso, orei muito, mas eu quis, naquele momento, zero alcance, não tem um vídeo meu, não tem um vídeo eu com ela, desses que viralizaram, muita gente está me defendendo nos cortes e também me atacando, tá tudo certo, mas não tem um vídeo meu publicado no meu perfil, nem vai ter, velho. Não faz sentido. Nem vai ter porque eu tive uma intenção, não fui eficiente ou não foi eficiente, talvez por causa de mim ou dela, Sim. que ela fechou ali o processo. Com o processo de ganhar ela para Cristo, não consegui fazer isso. Ela estava blindada para isso. Blindada, então eu virei a página e acabou. Não vai ter mais falar sobre isso. Eu só quero fazer uma pergunta sobre isso, que para mim, eu só perguntei só para gerar um corte. Você acha, eu entendi por que você foi agora. Você acha que convém um cristão participar de um programa desse, com um convidado desse nível, de forma despreparada? Vamos lá. Você que viveu a experiência ali, que eu olhando de fora, pra mim, todos passaram batido. O pouquinho Sim. que eu assisti. Sim. Se eu posso dizer o seguinte, eu vou falar na minha ótica e depois o que você perguntou. Na minha ótica, se eu tivesse numa conversa como essa com ela, seria mais eficiente, Sim. com mais profundidade. Entendeu? Então a audiência que estaria assistindo uma conversa mais profunda, como essa que eu estou tendo contigo, a audiência poderia realmente ponderar. Eu teria mais tempo para poder trazer para ela novas reflexões, e não para ela, mas para a audiência. Sim. Entendeu? Colocando por A mais B a lógica do processo. Onde está o seu coração? Tem vários vídeos dela onde ela fala que como que você acha que Deus não me honrou, sendo que eu só fiz não sei quantos milhões de reais por tanto tempo? Ela está pegada ao financeiro. Então o Deus dela tem a ver com o que ele devolve para ela financeiramente também. Entendeu? Ela foi muito ferida na igreja, né? Perdeu o Sim, bem dela na igreja, entendeu? Aquela coisa toda.
Então, vamos lá. O preparo tem a ver, sim, com você ter sabedoria para conseguir discernir. Naquele momento, eu tive tão pouco tempo que fui muito julgado e ainda estou sendo muito julgado por não ter tido sabedoria e não era para estar ali. E eu, hoje, vendo de fora, concordo. Não era para ter ido, não. Não faz sentido, bicho. Se eu tivesse essas informações antes que eu tive só lá, eu não teria participado. Eu fui, tô te falando, irmão, eu fui para ver se eu conseguia resgatar, pegar ela para nós. Tô te falando. Minha ideia foi ganhar ela, não dela, mas ela. E não funcionou. Sim. Aí o pessoal começou, poxa, um cristão de verdade não era nem para ter ido. Irmão, vamos lá. Os lugares mais pancada que Jesus frequentou não foram os lugares melhores, onde tudo lhe convinha. Foram com pecadores dispostos a se arrepender, certo? Aí tem gente que fala o seguinte, mas ele andou com prostitutas e pecadores. Ok, só que ele andava com esse tipo de gente que estava buscando nele a vida, o arrependimento. Qual que foi a diferença entre um e entre outro? Porque lá estava com a prostituta, só que ela não queria arrepender. Sim. Entendeu? Então, a partir do momento que eu identifiquei que ela não estava mais disposta a arrepender, eu acredito que ali já era para mudar a rota. Largava a cadeira vazia lá e saía, não compensava e tal. Mas eu insisti. Porque eu via distorção ali na visão dela. Existe essa distorção. Eu via essa distorção. Eu insisti. Eu acredito que esse pode ter sido meu erro, entendeu? Sim. Ponto. Mas para dizer o seguinte, frequentar lugares que não deveria para ver se ganha alguém, eu acredito que sim, existe esse processo. Eu não estou falando que eu vou sair daqui e eu vou naquele lugar que está tocando aquela música pornográfica pancadão, está todo mundo se destruindo ali naquele negócio, para eu ir ali pregar o evangelho, porque é capaz de ir ali, dali eu nem voltar. Com certeza. Entendeu? Então eu tenho que ter essa maturidade. Mas ali eu vi que poderia ser, na minha visão anterior, um ambiente de discussão saudável. Ô iludido. Ô iludido, esqueça. Então, irmão, foi uma experiência muito boa, só participo hoje de podcasts onde eu consiga ter um pouquinho mais de tempo e profundidade, entendeu? Pode ser um contra o outro, alguma coisa assim, mas ou eu vou para ser um pouquinho mais profundo, ou eu nem vou. Não faz sentido. Meu amigo, que conversa bacana, viu? Top demais, gostei demais. Sem barulho. Sem barulho, sem bate de mesa, sem troca de cadeira. Pobre barulhento. Pobre barulhento. E, para finalizar, eu quero uma mensagem sua hoje para quem quer iniciar essa parte dessa jornada de expansão nas redes sociais, alcançar um número bacana de seguidores qualitativos, que consiga vender no seu nicho, é óbvio. Sim. O que é que você assim sugere para quem quer começar? O que eu sugiro para a audiência que está assistindo? Eu sugiro que você não esconda quem você é, só aprenda a mostrar quem você é de forma qualificada. Se você hoje entender que está havendo uma transição no mundo digital, você consegue dominar esse jogo antes que ele realmente tome conta de você. Por exemplo, posso me estender só um pouquinho nessa parte, né? O que acontece? O tráfego pago era o lugar onde as pessoas acreditavam que se injetasse dinheiro, haveria resultado. Ainda é, só que o custo por cliente está aumentando cada vez mais, o leilão está ficando mais competitivo, e quando a pessoa visita o seu perfil, se você não for uma pessoa genuína e autêntica, não adianta tráfego pago, você não converte. Entendeu? Entendi. Então a transição hoje no mercado digital é para quem sabe jogar o jogo do orgânico e lucrar com ele também. Sim. Então, por isso que eu te falei que a régua está ficando cada vez mais difícil, porque o maior dificultativo hoje de alguém como eu, como você, como qualquer outra pessoa, é conseguir ser verdadeiro e ainda assim lucrar. E onde que está a principal barreira? A autenticidade. Teve até um método que a gente criou do nada no outro podcast que eu participei. Eu falei método AUAU. AUAU? Que é autenticidade constrói audiência. E audiência engajada, velho. Então, cara, o conselho que eu te dou, presta atenção, filho de Deus. Seja autêntico, velho. Seja autêntico. Não esconda quem que você é, o que você acredita. Gosta de carne? Posta que gosta de carne. Qual que é o problema? Não tem problema. Isso vai gerar identificação com a tua audiência. Agora, aprenda a encaixotar tudo o que você é de uma forma que fique muito bem embalada e organizada para atingir o público que você quer atingir. Cuidado com você se posicionar de maneira high ticket para vender low ticket. Cuidado com você se posicionar de maneira low ticket para vender high ticket. Cuidado.
Estude o comportamento do seu público, estude o seu comportamento, encontre pontos de identificação, trabalhe os conteúdos a partir desses pontos de identificação, crie conteúdos topo de funil, os conteúdos de meio de funil e os conteúdos de base. Cada um serve para uma coisa, é muita coisa de vez. Muita coisa. Mas alinhe isso e coloque no ponto central, a autenticidade. É a autenticidade, é encontrar gente de verdade que faz com que você venda. Esse é o processo. Esse é o processo. Esse vai ser o 2026. A queda do povo de mentira e o nascimento do povo de verdade. Bacana. Só mais uma pergunta para fechar. Instagram do zero ou mantém o mesmo Instagram? Depende. Não tem, eu vou ter que ir para a página 2 para poder explicar. É, né? Depende. O Instagram do zero, por exemplo, eu tinha um Instagram com 70 e poucos mil seguidores. Por que eu abandonei esse Instagram e criei um novo? Porque o meu posicionamento que eu queria, para o público que eu queria, para o ticket que eu queria vender, para o público, tudo não estava conversando com o que eu queria fazer e, principalmente, o algoritmo já estava destruído. Entendi. Entendeu? Então tem que ter Tem que ter esse estudo aí. Tem que ter todo esse estudo. Não é faz isso. Não. Sim. Eu fiz. A pessoa te apresenta o Instagram e daí você vai direcionar ela. Aí eu com o tenho que fazer. olhar, eu tenho que estudar junto, a gente tem que ver engajamento, a gente tem que ver quem que segue, quem que engaja. Aí tem que ver tudo, tem que ver tudo. É uma lista de detalhes que tem que estar em ordem para você conseguir permanecer no novo ou intensificar na criação de um no antigo ou intensificar na criação de um novo. Top, Entendeu? demais. Bacana. Galera, que papo, viu? Quem não pegou nada, procura esse cara, porque eu já peguei vários ganchos aí, que tem a frequência de captar e pescar no aquário do outro, eu já peguei muita coisa aí. Vou avançar nisso aí. Claro que eu tenho um consultor aqui também, amigo. Irmão, obrigado, viu? Tamo junto, meu irmão. Obrigado de verdade aceitar o convite, estar aqui com a gente, ensinar um pouquinho aqui para nossa audiência. E quem quiser buscar um pouquinho dos seus serviços, rede social, me conte aí. O Eduardo Carneiro. O Eduardo Carneiro. Inclusive, vou até lançar aqui em público, não tô nem aí, que eu sei do que eu resolvo mesmo. Criei um perfil novo, chama Eu Eduardo Carneiro. Tem uma semana e a gente já tá batendo 1.000 seguidores. Olha aí. Em uma semana. Tá vendo que funciona? Tô fazendo de novo. O raio tá caindo no mesmo lugar. 2 vezes. Vamos nessa. Obrigado, irmão. Tamo junto, junto, irmão. viu? Tamo junto.